Olá pessoal, vamos aí à nossa segunda parte da aula, né? Então antes a gente falou do que era a definição de movimento e de repouso, agora nós vamos analisar aí os tipos de movimento, tudo bem? Existem então dois tipos de movimento, o movimento progressivo e o movimento regressivo, também chamado de retrógrado. É claro que o vestibular vai usar essa palavrinha mais difícil aí, né, para poder te confundir. Então, qual é a diferença dos dois? Por definição, progressivo, tudo aquilo que é progressivo, né, na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, né, então progresso é aquele que avança. E regressivo seria aquele que regride ou aquele que anda para trás. Muito bem, então nós temos a diferença do movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento progressivo, essa daqui é a melhor definição de todas, gente. Quando a velocidade de um móvel for positiva, o móvel estará se deslocando no mesmo sentido da orientação da trajetória. Então veja que ele deu uma referência para vocês, né? A referência é que aqui para a esquerda era negativo, para a direita era positivo. E quando a velocidade ela está a favor do eixo, né, positivo, quando a velocidade ela é positiva, nós temos então um movimento progressivo, e quando a velocidade aponta para trás, nós temos um movimento retrógrado. Quando a velocidade é negativa, menor que zero, o movimento ele é retrógrado. Bom, posição. Eu vou definir alguns conceitos aqui. Posição, deslocamento e trajetória. Você tem que saber diferenciar os três. Então vamos lá. Posição. O que seria posição? Posição é representado pela letra S, simplesmente S. E posição, a própria palavra já diz, é aquela posição, é aquele lugar, é aquela marcação ou aquele marco, tudo bem? Também chamado de marco. Então é o local. Sabe aquelas placas quando você vai no shopping, está perdido e aí tem uma placa dizendo você está aqui? Muito bem, aquela placa indica a sua posição, o seu local. Então aqui eu tenho um esquemazinho, né, de uma bola que ela está indo para a esquerda. Reparem que ela tem uma fumacinha aqui, né, em que foi definido um eixo, né, onde ela está, essa trajetória onde ela está passando, né, e aí a trajetória diz que para a direita é o sinal positivo. Então, já utilizando o conceito que a gente aprendeu anteriormente, se essa bolinha está indo para a esquerda e para a direita é positivo, esse movimento seria progressivo ou retrógrado? Muito bem, a resposta ele seria um movimento retrógrado, que está contrário ao eixo adotado, contrário ao eixo positivo, seria uma velocidade negativa. Mas bom, eu não quero reparar aqui na velocidade, eu quero saber da posição. O que seria a posição? A posição indica que em cada lugar, cada instante, ela estava num lugar diferente. Nesse instante aqui, ela estava na posição 2+, nesse instante ela estava na posição 0 e nesse instante ela estava na posição 2 menos, né? Então ela anda, aqui a gente tem que a nossa escala de cada tracinho vale 1 metro, então a partir do centro, que foi adotado como a referência, né, a sua origem, a referência foi adotada a partir do centro, você vê que a bolinha está se deslocando a cada aqui 2 metros, né? Tem 2 metros de diferença. Então, num primeiro momento estava na posição mais 2, foi no segundo momento para a posição 0 e depois foi para a posição menos 2. Então, dois exemplos que a gente pode usar aí na nossa vida, né? A posição, aquele marco, né? O marco quilométrico de uma estrada indica qual é a posição que o veículo se encontra. Né? Essa plaquinha azul, você deve ter reparado nas suas viagens aí, essa plaquinha, ela indicando as posições em que você estaria ao longo da estrada, né? A partir de um eixo de referência. Então, com certeza, existia um quilômetro zero. A partir daquele quilômetro zero, geralmente é quando a estrada começa, né? Quando a rodovia começa. Então, a partir daquele momento, eles contaram e aí encontrou a posição, nesse caso, essa marcação 291. Ou então você pode tirar como referência, né, numa corrida, né, em que o narrador fala em suas posições, em suas marcas, já. O que seriam suas posições? Então seriam esses lugares em que cada um deveria ocupar, tudo bem? E aqui fica uma observaçãozinha para vocês. Eu vou seguir. Deslocamento. Qual a diferença então de posição e deslocamento? Deslocamento é representado pela letra ΔS, tá? São duas letras aí, esse é o símbolo de deslocamento, e isso é um cálculo matemático. Como assim um cálculo matemático? Deslocamento, por definição, é a diferença entre duas posições, entre a posição final e a posição inicial do objeto. Então nós temos aqui o mesmo exemplo, né, da bolinha, e eu te pergunto
qual foi o deslocamento dessa bolinha quando ela saiu aqui dessa posição mais 2 e chegou na posição menos 2. Ora, o deslocamento é um cálculo matemático, então ele pegou aí, ó, a posição final e subtraiu a posição inicial. Então, de S0, perdão, foi o contrário, né? De S0 até S tem 4 metros. Essa é a distância que a bolinha andou. Então, daqui até aqui você pode contar, né? São 4 intervalinhos, cada um medindo 1 metro. Então, nós temos aí... Opa, meu pincel... Ixi, acho que bugou. Peraí, vou voltar. Ih, gente. Ah, tá, entendi. É porque não estou com a caneta. Peraí. Não, isso é apontadora laser. Vamos lá, caneta. Muito bem. Então, tenho aqui que essa diferença entre os dois, então, eu tenho um total de 4 metros. Tudo bem? Então, representando mais uma vez, o ΔS, o meu deslocamento, tanto que a bolinha andou, ela andou um total de 4 metros. Eu peguei a posição final e subtraí da posição inicial. Uma observação interessante é que ela pode ser, a medida pode ser positiva ou negativa, tá? Ou até mesmo nula. Por que positiva ou negativa? Positiva e negativa só vai indicar qual que é a direção do movimento, se ele está indo para a esquerda ou se ele está indo para a direita, a favor ou contra o eixo definido anteriormente. Tudo bem? Bom, não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar um pouco longo. Vamos lá. Você deve ter reparado nesse símbolo aqui, né, o triângulo, né? O que seria esse triângulo? Só relembrando o que é o triângulo, é o delta, tá? O delta significa variação. E é a quarta letra do alfabeto grego, beleza? E ela é a diferença entre os dois pontos. Sempre vai ser o delta, sempre vai ser o final menos o inicial. E ele vai aparecer várias vezes na nossa vida. Nós temos aqui o primeiro exemplo, né, que é o deslocamento, seria a variação das posições, posição final menos posição inicial. O tempo, que a gente vai ver daqui a pouco, seria a variação dos instantes, instante final menos instante inicial. Velocidade, então variação da velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. E as representações são assim mesmo, tá? Essas que são algumas nomenclaturas que a gente usa. Toda vez que aparecer um zerinho, isso é um zero, isso seria da posição inicial. E toda vez que a letra estiver sozinha, vai ser o final. Repare que esse padrão se segue sempre, tá bom? E para você não esquecer de quem é o delta, tá aí, ó. Os Illuminati usam esse símbolo aí, é o delta. É ele mesmo. Fica com medo não, tá? A gente vai usar bastante ele, mas a gente não é Illuminati. Bom, outro conceito. Então, nós vimos posição, deslocamento e agora trajetória. O que é trajetória? Trajetória é o mesmo que o percurso, tá? E vocês já anotaram isso no caderno, ditei para vocês. Trajetória é uma curva, uma linha formada pelas sucessivas posições ocupadas por um móvel durante um intervalo de tempo. Então, são sucessivas posições ao longo do tempo, tá? Não são as sucessivas posições, é a curva, é a linha formada por essas sucessivas posições. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, tá vendo a bolinha, em que nós temos várias posições ao longo do tempo. Então, essa curvatura aqui, essa curvatura é o que dá a nossa trajetória. Nesse caso, uma curva específica, que a gente vai estudar logo mais, quando a gente estudar movimento de queda livre, né? Esse movimento é um movimento de um projétil, é um movimento parabólico. Eu contei até uma piada para vocês a respeito da parábola, não é mesmo? Eu não vou recontar aqui não, tá? Porque é muito triste para ficar gravado, beleza? Então tá aqui um movimento parabólico, essa curva é uma curva característica, nós vamos analisar ela um pouco melhor depois, tá bom? Aqui nós temos aqui um exemplo de um trem, né, que ele está ao longo dos trilhos, então com a medida que ele vai ocupando as posições ao longo do trilho, o trilho permanece e descreve a trajetória do trem, descreve esse percurso do trem. Aqui nós temos as sucessivas posições, a trajetória então seria novamente, nesse caso aqui, uma parábola. E de um cara andando, né, ao longo aí da rua, né, essas seriam as posições e aí a trajetória seria a curva que liga essas sucessivas posições. Tudo bem? No nosso exemplo, deu errado aqui a animação. Tinha uma seta ali, né? Ela tinha que andar. Mas vamos lá de novo. A nossa trajetória seria essa daqui, tá? Já está desenhada aqui no sistema, no nosso exemplo, a trajetória orientada aí que ele definiu o eixo de referência. Então é por onde o caminho, né? O caminho ou a curva que a bolinha vai fazer ao longo do tempo. Tudo bem?
Bom, a trajetória, pessoal, ela é um conceito também relativo, tá? Que significa que referenciais diferentes possuem trajetórias diferentes. Se você muda o seu referencial, a trajetória também muda. Aqui eu tenho um exemplo aqui de uma lâmpada que se desprende dentro de um vagão de um trem enquanto o trem está se movimentando. Então repare que à medida que o trem vai andando, para um observador do lado de fora, né, nós no caso estamos do lado de fora do trem, a gente vê que a trajetória formada é um movimento parabólico, é uma parábola. E quando você analisa se uma pessoa tivesse aqui dentro do trem, né, o que ela veria? Ela veria uma parábola? Não, nesse caso ela veria uma linha reta, né, porque a lâmpada se desprendeu do teto do ônibus e caiu quase no pé dela aqui. Então ela vê, quando você muda o referencial, você muda a trajetória observada. Então, para um observador dentro do trem, ele observa a lâmpada cair em linha reta. Para um observador do lado de fora do trem, né, nós aqui no caso estamos do lado de fora do trem observando, a gente vê aí que ela descreveu uma parábola, porque se somam os movimentos. Né, o movimento na vertical é somado ao movimento na horizontal e dá essa curva característica, né, a nossa querida parábola. Está aqui novamente a trajetória parabólica. Bom, outro exemplo que repete o que foi visto aqui no anterior é de um avião soltando uma bomba. Né? Então nós temos que, para o referencial do piloto, né, a bomba está caindo em linha reta, ela está acompanhando o avião, né, no seu movimento de queda. Mas para um observador do lado de fora, a gente observa que ela está fazendo uma parábola, novamente um movimento parabólico, tudo bem? Aqui, diferente do projétil que sobe e depois desce, ele aqui apenas desce, mas ainda assim é um movimento parabólico, tudo bem? Então, seguindo aí, galera, e aqui que está o pegadinha da aula. Aqui é dor de cabeça, porque vários livros trazem o nome diferente para as mesmas coisas, né? Então você nunca vai saber ao certo se deslocamento, espaço percorrido, trajetória, distância, trajeto, distância percorrida ou percurso, se ele está falando da mesma coisa ou não. Eu trouxe aqui um exemplo de um livro, tá, em que ele coloca a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Você vai ter que ter um cuidado para analisar do que ele está falando. E qual é a diferença entre os dois? Deslocamento, nós vimos que é um cálculo matemático em que basta o final menos o inicial. Então ele dá um exemplo aqui de um camarada, né, que sai de um lugar e ele vai para o outro, depois ele vai para o outro, depois ele vai para o outro, e ele pede para você analisar qual foi o deslocamento. Então o deslocamento vai ser simplesmente aqui o ponto final em que ele chegou, menos o ponto inicial de onde ele saiu. Então, dado que o deslocamento seria de 82 km por hora neste caso aqui, tá bom? Depois você vai fazer esse exercício com calma, não quero ficar muito tempo nele para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Mas o conceito é, o que importa aqui? Importa de onde ele saiu e onde ele chegou. Não importa o trajeto que ele fez. Diferente de quando ele fala distância percorrida, que ao meu entender seria o mesmo que espaço percorrido, ou que nós acabamos, né, de ver sobre trajetória, o percurso, né, o trajeto. O que ele está querendo analisar? Qual foi a distância percorrida por esse carro em todo o trajeto? Volta a palavrinha aqui então, trajeto. Ele quer saber se esse móvel, quando ele saiu de um lugar, ele andou uma certa distância, depois ele voltou andando certa distância, depois ele foi de novo andando certa distância. Ele quer saber então qual seria essa distância inteira, a distância do trajeto inteiro, que obviamente vai ser muito maior do que simplesmente o deslocamento dele, né? E aí você vai ter que analisar do que ele está falando. Se ele está falando de deslocamento, se ele está falando de espaço percorrido, se ele está falando de trajetória. Então você tem que ficar muito ligado, porque esses nomes aqui, em várias nomenclaturas, eles mudam, tá bom? Então um livro vai falar que deslocamento é uma coisa, um outro vai falar que distância é outra coisa, e você cabe da sua interpretação, você tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, partindo rapidamente, agora que a gente já entendeu qual é a diferença entre deslocamento, né, deslocamento, posição e trajetória, agora a gente vai fazer a mesma análise para o tempo. Então, rapidamente aqui nós temos que o instante é aquele exato momento, tá bom? Ele geralmente é dado no formato de hora, é quando a pessoa olha para o relógio. Então, quando a bolinha estava aqui, ela era meio-dia e 22, e à medida que ela foi andando para a direita,
nós temos aqui que é meio-dia e 24 e depois meio-dia e 26. Isso daqui é quando eu olho para o relógio. Então, esses são os instantes que a bolinha estava referente a cada uma das posições. Tudo bem? É quando você olha para o relógio, é aquele exato momento, tá bom? Tempo. Tempo é representado pelo ΔS. Olha ele aqui de novo, né? O delta, toda vez que ele entra, você já sabe que é o final menos o inicial. Então, ele é um cálculo matemático. Então, quando você falar de tempo, você vai ter que fazer aí a diferença entre os dois. Sempre lembrando que quando a letra está sozinha, é o final. E quando a letra está acompanhada de um zero, o zero é aquilo que começa na origem, é o inicial. Tudo bem? Nesse exemplo aqui, em que a bolinha está indo para a direita, nós temos que o tempo percorrido do instante inicial até o instante, o instante final em que a gente definiu é de 4 minutos. Reparem que era meio-dia e 22 e à medida que foi passando o tempo, né, o instante era meio-dia e 26. Então, daqui para cá, você tem que fazer a conta. Final menos inicial, nós temos o que aí variou 4 minutos. Tudo bem? E aí fica uma observação para você, que o tempo ele pode ser positivo ou nulo, mas nunca vai ser negativo. Gente, o tempo só anda para frente. Tá? E aí depois a gente pode até discutir isso aqui em física moderna, quando a gente falar de relatividade, né, que tem um pessoal querendo voltar para o passado. Não tem como ir para o passado. O tempo nunca anda para trás, ele só anda para frente. Tudo bem? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula eu vou falar a respeito de velocidade. O nosso vídeo já tem aí uns 16 minutos mais ou menos, né? E eu só queria definir o que seria então espaço percorrido e tempo, porque velocidade a gente vai precisar desses conceitos aqui. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima aula.